Então, boa noite a todos. Vamos dar início a um estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Nós estamos estudando o Evangelho Redivivo, estamos no segundo volume, que é o Evangelho de Mateus. E eu não perguntei, então eu vou pedir para a Geórgia ler a página inicial e a Miriam Simone fazer a oração, a prece, tá bem, gente? Então, Marcelo, você pode compartilhar a página, Geórgia lê, a Miriam faz a prece. Bom, boa noite a todos. Então, vamos à leitura da nossa página de hoje. É do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 30, né? O mundo e o mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, isso está lá em João, capítulo 17, versículo 15. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra, em si, sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhas, milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Do livro Caminho, Verdade e Vida, conforme já foi falado no início. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 30. Vamos então, amigos, nos concentrar, elevar nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, o nosso Mestre, e pedir que nós possamos estar muito atentos a tudo que for passado hoje pelo Marcelo, nos dedicarmos cada vez mais à compreensão do Evangelho, para que possamos sair das palavras e passarmos aos atos. Porque, conforme estudamos, aprendemos que a fé sem obra não adianta. Então, que possamos nos dedicar ao máximo à compreensão de tudo que for passado para nós sobre o Evangelho e coloquemos em prática, cada dia mais, as palavras do nosso Mestre. Por tudo agradecemos, por graças a Deus. Obrigada, Geórgia, Miriam.
E, Marcelo, a palavra então é sua. Boa noite a todos. Então, dando continuidade ao estudo do livro 2 do Evangelho Redivivo, que é o estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus, hoje nós vamos iniciar o tema 25, que é a continuação do Sermão da Montanha, e o dia de hoje falaremos sobre os dois caminhos e os falsos profetas. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 20. Então, de início, eu gostaria de agradecer a Márcia, que fará o estudo sobre os falsos profetas, agradecendo a disponibilidade dela em me ajudar nessa apresentação de hoje. Então, vamos lá. A gente vai ver nesse grupo de versículos a réplica da tese do bem e do mal. Tanto nos dois caminhos, que pressupõem a escolha correta para o espaço que percorreremos nos trâmites da vida, como também na descrição das falsas aparências dos ditos falsos profetas, que são pessoas que esposam fins reles e interesses obscuros. Capítulo 25, item 1, os dois caminhos. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que o encontram. Então, esta é a passagem sobre os dois caminhos. Jesus, quando nos alerta sobre a questão da porta larga, na verdade, esse é um tema antigo e comum no judaísmo, que fala sobre o espectro do bem e do mal presente nas escolhas da vida humana. No livro O Novo Testamento Interpretado versículo por versículo, olha que interessante que é a reflexão do autor desse livro, chamado Russell Champlin, que também está descrito no Evangelho Redivivo. O caminho, quer apertado, quer espaçoso, implica numa maneira de viver, isto é, no caráter geral da vida. Quando entramos num caminho, começamos a caminhar para chegarmos a certo destino. Depois de tomar a decisão de iniciar ou entrar em determinado tipo de vida, ou seja, depois de entrar pela porta, o indivíduo é obrigado a fazer a viagem do caminho da vida pelo caminho escolhido. Então, meus amigos, o que ele vem nos trazer já nessa sua reflexão é que, diante de uma porta estreita, que nos direciona para um caminho a ser refletido, a ser já encarado sob o ponto de vista do que é ético, do que é moral, do que é correto, do que é do bem, em detrimento da escolha da porta larga, que é o caminho da facilidade, das vantagens, das facilitações. A partir do momento que a gente escolhe um ou outro, tudo que decorrer dessas portas ditarão a nossa caminhada. Por exemplo, se eu começar a entrar pela porta larga, visando a facilitação, visando o meu benefício, eu vou meio que consequentemente sempre optando, escolhendo, me aproveitando de situações que são equivocadas, que são pouco nobres,
e isso vai num somatório negativo e com consequências proporcionais. Enquanto que quando eu opto pela porta estreita, que eu já sei que é um caminho que eu vou ter que abdicar, de renunciar, inclusive de sofrer, porque eu vou deixar de fazer coisas que eu feito, mas que eu sei que a minha consciência já me direciona, eu naturalmente vou começar a me policiar e, no caminhar das coisas e da vida, eu vou tendendo a ter opções mais acertadas. Então, como ele diz aqui ao final, eu sou obrigado, não é obrigado, na verdade, eu consequentemente farei a viagem da vida pelo caminho escolhido. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele repete esses dizeres do versículo 13 e 14 que lemos e vem nos explicar que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Então, já nessa primeira frase de Kardec, a gente entende porque a nossa psicosfera é tão complicada e porque a maioria de nós opta ainda pela porta larga, porque são muito numerosas as paixões mais que nos atraem, que nos encantam, que fazem-nos apaixonarmos por essas opções. E é por isso que o maior número de pessoas envereda pelo caminho do mal. Enquanto que, por outro lado, é estreita a da salvação. Por quê? Porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisas a que poucos se resignam. Inclusive, naquela pergunta do Livro dos Espíritos, que fala o que a gente pode fazer para nos controlar, para não nos entregarmos às más inclinações, o que os espíritos respondem? O esforço não é tão grande assim quanto se imagina. Só que a gente não quer fazer esforço nenhum. A gente quer sempre o caminho mais fácil, o caminho do favorecimento, o caminho que mais nos apraz. Por isso que ela termina dizendo que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, porque, na verdade, todos nós somos chamados, todos nós somos convidados, todos nós temos as portas para escolhermos. E por que poucos são os escolhidos? Porque poucos escolhem o caminho correto, o caminho do bem, o caminho que, na verdade, necessita trabalho, necessita luta, necessita sofrimento, necessita esforço, mas, consequentemente, trará benefícios. Eu fiz um recorte desse texto que está no livro Ceifa de Luz, A Senda Estreita, que começa assim: porfiai por entrar pela porta estreita, que está em Lucas 13, 24. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a vida. Vejam bem, então, já diz que a gente não deve caminhar pela porta estreita que nos convida à facilidade humana. Não nos aconselhemos com ela. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Então, a gente já sabe que a gente não vai realizar nada de correto e não vai obter vitória verdadeira nenhuma se nós não trabalharmos, se nós não lutarmos. Então, a porta larga, que não exige esforço nenhum para que passemos por ela, nos trará benefício algum. E agora, em relação à porta larga, olha o que ele vai dizer.
Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nos forjos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios do tardio arrependimento. Quando ele diz que nós caímos desavisados, é por falta de informação. Ou pela falta de informação, porque não temos condições de receber essa informação para termos o discernimento correto para fazer, ou porque nós não procuramos. Agora, em relação à porta estreita, ele diz que para a gente se sustentar na porta estreita, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitui a bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Então, tudo que nós pretendemos obter, que temos aspirações, que desejamos alcançar e que seja sombra, que apesar de serem agradáveis aos nossos olhos e aos nossos prazeres efêmeros, às nossas conquistas, como eu poderia dizer, da satisfação de sensações, mas que sabemos que, na verdade, são sombras, nós devemos lutar, nós devemos nos sacrificar, porque para a gente é sacrifício, sim, porque são coisas que, durante, talvez, encarnações anteriores, nós repetidamente praticamos, nos afeiçoamos, nos satisfizemos com essas situações. Então, para que a gente se liberte, é preciso que a gente sacrifique, que soframos. Mas só assim a gente vai conseguir sustentar a passagem pela porta estreita. E a passagem pela porta estreita, a gente já tem, já que no nosso íntimo temos as leis divinas, nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. Vocês estão me ouvindo, gente? Está parecendo que a internet minha está ruim. Deu uma picotadinha, mas não caiu, não. Estamos ouvindo. Oi? Deu uma O que é ruim. picotada. Então, tá joia. Obrigado. Então, no Evangelho Redivivo, ele vem com esses questionamentos para nós, para a gente refletir, e que Emmanuel vai nos responder no próximo texto. Como entender o que sugere Jesus com os indicadores caminho e porta? De que forma avaliar perante a vida os caminhos que oferecem flores, mas que descambam para os espinhos das consequências menos felizes? Que portas temos escolhido nas passagens que a vida nos apresenta? Qual a relação do tempo perdido ante as escolhas? Só um minutinho, gente. Falíveis e a reparação que a lei do retorno proporciona em nome da misericórdia. Então, nesse texto que está no livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito Emmanuel, olha o que ele vai trazer para a gente para esclarecer esses questionamentos. Muralha do tempo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Jesus, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles.
Porta, desse modo, é peça arquitetônica, encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do templo situada à frente de todos nós. Gente, a gente vai observar que tudo na vida em que temos que ter determinada escolha se apresentam sempre como porta estreita e porta larga. Tudo na vida. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Então, vamos lá. Quando a gente começa a ter uma autoavaliação, percebendo que não estamos felizes com as nossas escolhas, porque estamos buscando sermos melhores, porque estamos estudando e percebendo que as nossas atitudes não são condizentes com a pessoa que eu quero me tornar no futuro ou com aquela que eu quero lá na frente ver bem velhinho e olhar para trás e ter uma caminhada que eu possa me felicitar com as escolhas que eu tive. Então, eu começo a refletir sobre as minhas atitudes e procuro adentrar a porta estreita. Como a porta é estreita, talvez eu nem caiba nela. Então, a primeira coisa é que eu comece a me diminuir. Comece a valorizar menos o que eu tenho, as coisas que eu conquistei em termos de títulos, de posses materiais, para começar a ver realmente o que sou em termos de essência. E a partir do momento que eu começo a ter as escolhas mais acertadas, que eu começo a ver o outro como realmente um irmão igual a mim, eu começo a ter que renunciar a algumas regalias, vantagens, situações, e começo a já perceber que eu tenho que realmente ter uma atitude mais fraterna, e isso faz com que eu tenha escolhas que façam eu ter mais dificuldades em algumas coisas, porque eu sempre tive algumas facilidades que me davam alguns tipos de destaque e outras coisas mais que me diferenciavam das outras pessoas. A partir desse momento, eu começo a atrair para mim, atrair para perto de mim, companhias espirituais mais elevadas, que, concordando com as minhas atitudes, vão me auxiliar a manter-me nesse estágio. Ao mesmo tempo, eu também atraio para perto de mim espíritos que não estão felizes, gostam de mim, mas não estão felizes com essas minhas atitudes, que, de certa forma, os afastam, a partir do momento que eu tento me elevar espiritualmente. Então, eu já tenho que realmente ter uma força muito firme, um propósito bem definido para continuar nesse caminho, que não é fácil, porque eu não tinha o como meu aliado no passado, num presente recente. Mas, dessa forma, eu começo também, por essa dificuldade que eu estou tendo, já experimentar um prazer, uma felicidade, porque eu estou tendo uma escolha melhor. Então, na verdade, eu já estou colhendo, pela dificuldade que eu estou passando, essa escolha que eu tive, mas, ao mesmo tempo, eu estou semeando, a partir dessas atitudes minhas nobres, um futuro com menos sofrimento, caso eu não optasse por ter o caminho correto já desde então. Em contrapartida, a pessoa que vai pela porta larga, ela deixa de se esforçar porque ela quer a facilidade, quer continuar na situação que a favorece, então ela continua semeando coisas ruins para si própria. Infelizmente, ela vai ter
forçosamente que passar por dificuldades mais difíceis no futuro. Porque assim como quando eu escolho a porta estreita, eu passo a ter certas dificuldades, mas já estou plantando para colher no futuro, ela, num determinado momento, vai ter esse tipo de escolha, porque forçosamente, um dado tempo, ela vai se ver numa situação tão difícil que vai despertar, vai sofrer, mas vai um dia escolher esse caminho também. Aquém da muralha, o passado e o presente. É como se a gente estivesse na porta, de frente à porta. Então, o que eu tenho para trás é o meu passado e o momento exato atual. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje, que é o instante imediato. De lá, a colheita do amanhã. Então, a gente já começa a perceber que quando eu passar por uma porta ou outra, o que eu escolher vai determinar justamente pelo esforço ou pelo não esforço, pelo meu propósito de seguir o que é correto ou pela minha opção de deixar a vida me levar e eu aproveitar o máximo que eu puder sem me preocupar com o meu futuro, vai determinar o que eu vou colher amanhã. Sempre lembrando que nada vem de graça e tudo é fruto de nossas escolhas e o resultado positivo é fruto do esforço, do trabalho, da luta e da conscientização que eu tenho ou não tenho. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Não tem jeito. Não podemos ficar parados. Nós temos que tomar atitudes, porque não tomar atitude é não se esforçar. Já é uma porta larga. Porta larga. Entrada na ilusão, saída pelo reajuste, porque eu não estou querendo me esforçar, me melhorar, estou querendo aproveitar o máximo possível, então o reajuste vai ser a minha saída para que lá na frente, um dia, eu escolha a porta estreita. Porque a porta estreita é a saída do erro, é a entrada na renovação. Não quer dizer que por eu ter optado sair do erro, já vou estar em plena felicidade. Isso não existe. Porque eu deixei, ou eu pretendo deixar de continuar no caminho do erro. Então, para isso, eu tenho que começar. Eu vou ter duas situações. Começar a fazer o que é mais correto e começar e partir a corrigir o que eu fiz de errado. Então, eu vou estar colhendo naquele momento o que eu já fiz de errado e, através das minhas atitudes no bem, plantando para o futuro. Logicamente, que essa minha plantação, desde já, auxilia num reajuste amenizado a partir do momento que meu investimento no bem, no amor, são realmente tão grandes que fazem com que o meu reajuste seja minimizado. Enquanto que o oposto também acontece. Se a mesma pessoa não optasse pela saída do erro e continuasse e permanecesse na ilusão, o meu reajuste, a minha corrigenda vai ser maior, porque eu ainda não comecei a plantar o bem. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Não esquecendo, meus amigos, que a gente, quando opta pela porta estreita e se esforça, a tendência é que continuemos por ela. Entretanto, muitas vezes, a gente pode estar pela porta estreita numa determinada busca de virtude e estar na porta larga num outro determinado vício. Sabemos que uma virtude auxilia a outra. Então, é lógico
que quando a gente opta pelo caminho do bem, lembramos das companhias espirituais positivas que nos auxiliam, geralmente nos intuem para que também utilizemos esse mesmo processo e despertemos para a conquista de outras, mas como ainda somos espíritos ainda muito pequenos do ponto de vista da condição evolutiva, nós escolhemos a porta estreita, às vezes recaímos na porta larga, mas como já temos um caminho já meio escolhido e tendendo para o bem, a gente reconhece, se ergue e retorna ao caminho, cai de novo, mas a tendência é que cada vez mais estejamos atrelados à porta estreita e nos libertando da porta larga. Isso é para que nós não desanimemos quando tivermos pequenos deslizes e achemos que não podemos retornar ou que não temos condições ou que, sei lá, falimos de jeito nenhum. Não podemos desistir jamais, porque já desistimos muitas vezes. E é justamente através do estudo, da busca, do nosso esforço, que a gente novamente foi convidado, né? Nós fomos escolhidos novamente para revermos, reencontrarmos com a doutrina espírita para nos lembrar dessas verdades e então que a gente realmente tenha esse propósito, essa busca, esse empenho e essa insistência no caminho do bem. Os minutos apresentam valores particulares conforme atravessemos a muralha. Pela porta do serviço da dificuldade, que é estreita, ou através da porta dos caprichos enganadores. Olha que valor vai ter esse tempo dedicado ao serviço à dificuldade e olha que perda de tempo, que desperdício é o capricho enganador. Examina por tua vez qual a passagem que eleges por seus atos comuns na existência que desenrola momento a momento. Então, vejam bem, momento a momento. Então, gente, a todo instante, a cada decisão, a cada convite que somos, a cada prova que estamos sendo expostos, a gente está porta estreita, porta larga. Por vezes, expiação. A porta estreita é expiação. Porque precisamos nos corrigir. E, às vezes, prova. Já recebemos a orientação, já começamos a tender por aquele caminho e aparece uma situação para que a gente decida. A nossa própria consciência e a espiritualidade amiga está nos oferecendo essa oportunidade de realmente provarmos a nós mesmos que aprendemos aquela lição através da última aula que tivemos, da última oportunidade que eu passei, e colocam para a gente aqui, vamos ver agora, se ele vai passar por essa situação, ou se ele vai esquecer, ou se ele vai ser inebriado pelo favorecimento, pela vantagem, pela facilidade, pelo caminho, pelo atalho enganador, momento a momento. Por isso que a gente tem sempre que estar na vigília, na prece, no cuidado, porque, novamente, qualquer facilidade que a gente dê à espiritualidade, aquela que sempre estivemos juntos em farra, em bagunça, tenta nos atrair novamente para aqueles momentos que passamos juntos e que gostávamos muito. Mas também temos aqueles outros que querem o nosso bem, que já confiam na nossa capacidade. Então, que a gente sempre tenhamos a tranquilidade, a calma, a paciência
para qualquer decisão, qualquer atitude a tomar, lembremos sempre da paz, da tranquilidade, da água da paciência, porque, às vezes, por uma vaidade, por um orgulho, por alguma coisa que somos incitados, a gente perde uma construção que estava em curso. Mas, mesmo assim, voltando a dizer isso, não é para nós nos desesperarmos, mas para a gente tentar perceber, através da intuição, através do desenvolvimento das nossas percepções, para sempre valorizarmos minuto a minuto e sabermos que somos responsáveis por cada atitude nossa, porque cada atitude nossa vai se desenrolar numa consequência, e nós que as criamos. Por milênios, temos sido viajores do tempo, a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Olha só quanta coisa que nos massageia o ego. Quem que não gosta, né, de ter autoridade, de ter a moeda ao seu lado, de ser belo e de se sentir superior? Quantas vezes isso nos fez feliz transitoriamente ou nos faz bem, nos faz um bem-estar? É a verdade. Mas o que isso de verdade vai representar para o espírito? Porque por estarmos vestidos pela carne e por estarmos em contato com essa materialidade, que é para nosso aprendizado, a gente esquece a todo momento que somos espíritos e que nada disso importa. O que importa é o ser. E tudo isso é ter. Ter autoridade, ter moeda, ter beleza física, ter o ego. E o que isso, na verdade, faz bem a nós mesmos? A moeda, o outro tem o olho grande, a autoridade, o outro tem raiva de nós, a beleza física tem a inveja, e a egolatria só destrói a nós mesmos. Lógico que a gente precisa de situações dessas para que nós sejamos testados também. É por isso que estamos aqui, mas que saibamos aproveitar cada uma delas, de preferência para nos elevar espiritualmente e aos nossos irmãos, utilizando a autoridade para sabermos ser chefe e para sabermos como tratar o nosso irmão. Que utilizemos da posse amoedada para ter benefícios, sim, porque é resultado do seu trabalho, tomara que tenha sido do trabalho, mas também que possamos facilitar aos nossos irmãos, facilitar no sentido de auxiliar, não de proteger ou de evitar crescimento, mas dando recursos para trabalho, dando recursos para estudo, dando o seu próprio exemplo, no sentido de falar que é possível fazer, sim, crescer do ponto de vista financeiro com o trabalho, com a honestidade, com o esforço. A beleza física, na verdade, o benefício dela, eu acho que, na verdade, é uma grande prova. E a egolatria também uma grande prova, quer dizer, é você evitá-la. E ele termina dizendo: renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo-o nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos da marcha, quer dizer, nós temos que agradecer as dificuldades da marcha, porque a gente sabe, a gente que acredita nessa doutrina de luz, de amor e de esclarecimento.
que nada acontece por acaso. Então, os empecilhos da marcha não é nada específico para me prejudicar porque alguém tem alguma coisa contra mim. Não. Esses empecilhos da marcha são situações, são questões que são colocadas à minha vida, à minha frente, porque foram situações que eu criei no passado e preciso passar por semelhante experiência para eu melhorar, para eu corrigir equívocos do passado e conservando alegria, porque eu confio nessa bondade divina, nesse amor incondicional de Jesus e de Deus por todos nós, e esperança, porque eu sei que a partir do momento que eu recebo isso como sendo de minha necessidade, de minha propriedade e de e o meu esforço resultarão no futuro a felicidade de eu ter passado por aquilo sem revolta e com aprendizado e com aproveitamento. E isso eu vou ter com essa dádiva a felicidade maior, que vai ser o meu próprio crescimento. E aí o Evangelho de Vivo vem dizer para a gente que essa invigilância e o desconhecimento da continuidade da vida e da realidade espiritual, além da morte do corpo físico, podem levar à opção pela travessia de portas enganadoras. Realmente, só que será que o meu desconhecimento da continuidade da vida é porque eu não quero querer conhecer? Porque o fato de eu desconhecer por opção, já que existe literatura e existe evidência, me torna confortável na questão de eu falar, não, poxa, eu não tive culpa, eu não tenho responsabilidade porque eu não conhecia. E a situação de que muitas vezes eu não acredito na continuidade da vida, então, por isso, se eu acredito que a minha vida é única, eu não vou me preocupar em ser o melhor que eu possa? Por que não? Justamente por ser só essa, eu tenho que tentar ser o melhor. Porque se eu não ligar para nada, eu não estou me preocupando com o que eu estou deixando de legado para a minha própria família, para os meus filhos. Quer dizer que eu não gosto nem da humanidade, porque ela vai continuar aqui, eu fiz o que eu quis, aproveitei, suguei o máximo que eu queria? Também estou no erro. E sobre esse aspecto que Jesus estabelece um alerta, para que na forja da vida as aspirações e ações individuais coincidam com o caminho que conduz à felicidade plena. Então ele já diz: procure a porta estreita. Se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Não tem jeito, é lutando, para que a gente tenha merecimento, para que a gente se felicite do resultado alcançado. Já pensou receber de graça? Eu não vou valorizar o que eu vou receber, e muito menos eu vou lutar para conquistar. Então, eu vou ficar na inércia, eu vou ficar estático. Não, o resultado positivo, ele virá de um esforço, de uma luta, de uma conquista, de uma busca na forja da vida. Nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Então, meus amigos, não tem opção. A opção é lutar. Se não vai ser agora, vai ser lá na frente. Lutemos agora. Que aquinhoamos um tanto de erro. Se continuarmos, esse erro tende a aumentar. Então, o nosso pagamento, o nosso reajuste, o nosso sofrimento e a nossa luta vão ser maiores. É uma questão de escolha, não é verdade? E se a gente quer ser realmente feliz, do ponto de vista existencial do espírito, e ser realmente
um servidor de Jesus nesse e em outros mundos, a gente tem que começar a trabalhar agora, porque ele jamais parou. Oi, gente, cheguei ao fim. Pior que eu não parei nenhum momento para ninguém perguntar nada, né? Mas é que ninguém levantou a mão, por isso que a gente não te interrompeu, Marcelo, porque a tocada estava muito boa. E acho que está todo mundo com umas caraminholas na cabeça, né? Alguém queria fazer uma pergunta nessa primeira parte, gente? Eu não queria fazer pergunta, mas a frase que me chamou a atenção, Marcelo, foi no texto anterior de Emmanuel, no livro Espírito da Verdade, né? Examina por tua vez qual a passagem que elege por teus atos comuns, na existência que desenrola momento a momento, né? É a cada escolha, a cada momento da minha vida que eu vou escolher. Não é uma coisa grandiosa. Ah, não, então agora eu vou pela... Não, é cada momento. A gente não dá conta isso. dos outros, a gente tem que ser Não devagarzinho, é um passinho por vez. Porque se a gente Por olhar isso que para me lá... chamou a atenção. Não, e isso é interessante porque nos convida à vigilância o tempo todo, porque se você acha que, não, agora eu estou na porta estreita, né? Olha a pretensão. Aí é justamente quando você vai falir, que você acha que está, não, é a cada decisão, é a manutenção da porta estreita ou a recaída na porta larga. Então, vamos lá. E aí? É trabalho, hein, gente? Mas eu acho que é mais fácil assim. Ah, sim, do Momento a momento, eu sei que a escolha é Sim, chata, isso. mas é mais Sim, fácil. graças a A Deus, gente né? erra menos, vamos dizer assim, porque você tem oportunidade de fazer opções, não é? A gente tem oportunidade de optar, de escolher. Porque assim, a gente escolhe 3 vezes errado, gente, na quarta a gente vai aprender a melhorar, não é? Então, assim, porque se a gente não tem opção de escolha, fica mais complicado. E não adianta a gente fazer uma projeção lá para o futuro, é hoje, é agora, né? Para a gente melhorar para frente. Bem legal. E com coisas bem pequenininhas para começar, né? E aquela que também eu estava achando interessante, a questão do hábito, que a gente sempre fala, né? Quando a gente começa a exercitar o hábito de fazer o bem, vai ter um momento que a gente não vai precisar fazer mais escolha, Não, você já faz Ele vai ser direto. natural, né? não é? Você É o já natural. vai ser. É que Oh, nem meu Deus, a história de que bem. agradecer, né? Se a gente começar a Exatamente. agradecer, quando você percebe, você já está agradecendo, sabe? Você já agradece por bobagens, assim, ai, que dia bonito, muito obrigada. Sabe, você faz tipo uma oração em agradecimento em vários momentos por coisas que parecem tão pequenas e tão poucas, mas é um exercício, não é? Eles A falam gente Não, para a isso, gente que a gente precisa exercitar, porque nós, sem exercício, nós não crescemos. Nós temos que exercitar as pequenininhas, as coisas pequenas, para quando a coisa grande chegar, você ter substrato, ter conhecimento para enfrentar. Então, é assim que a gente vai, gente, não tem saída. e esse detalhe, Miriam, desse exemplo que você está dando do agradecimento, que a princípio é uma coisa simples, isso vai mantendo o nosso ambiente espiritual tão favorável que as coisas vão sendo amenizadas durante o dia, a gente vai se mantendo num ambiente de equilíbrio, de tranquilidade, que facilita-nos as escolhas que vamos ter durante a vida, e isso tudo vai só somando positivamente. Agora, vamos colocar o oposto da mesma forma. Sim. Quando a gente já começa, né? A gente vai naquele. Isso me remeteu também, gente, àquela outra passagem de Jesus que reforça isso que o Marcelo acabou de esclarecer para a gente. Não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita. Na hora que eu não perceber, eu estou escolhendo a porta estreita. É. Enquanto eu percebo que eu estou fazendo, ou então estou contando, né, na minha contabilidade ali, não, eu fiz um bem ao outro, eu ainda estou escolhendo a porta larga. Muito E bom é a gente gozado que às vezes você se estudar junto. pega, né, fazendo algumas coisas, assim, por exemplo, eu abro a janela todo dia, eu agradeço, tal, tal. Mas tem dia que eu esqueço, não abro a janela, aconteceu alguma coisa, não vi. Depois, sabe, lá de tarde, muito mais tarde, horas depois eu abro a janela e tem o mesmo gesto, como se fosse a primeira vez que eu estivesse acordando. Vai caindo no automático, sabe? Tipo assim,
Você vai fazendo aquilo e já vai. Então, por isso que a hora que a coisa grande chegar, nesse sentido, você está mais preparada, porque você já está mais calejada, porque aquilo, né? Então, eles falam para a gente, é exercício, é exercício, é exercício que a gente precisa fazer, né? E Miriam, você falou uma coisa muito importante. E essa questão do automático não é um automático que você está fazendo sem pensar. Sim, É um não. automático que você já é. Sim, você já É o conquistou automático aquilo, da transformação. da conquista. Entendeu? Porque eu acho até gozado, sabe? Tipo assim, mas é da conquista, de você estar fazendo um gesto em agradecimento. É interessante isso. Você vê Sim. como o hábito de coisas boas faz bem para a gente. E eu lembrei agora que na casa de Emmanuel teve um aniversário deles e foi um psicólogo, né, fazer uma palestra lá. E ele falou uma coisa tão interessante, porque ele falou assim: a diferença de prova e expiação está na forma como você encara elas. E é verdade, porque tem gente que tem provas, porque assim, no mundo espiritual você escolhe chegar aqui, e você não aceita. Quantas pessoas, né? Por exemplo, quantas pessoas preparadíssimas para os livros do André Luiz, para uma determinada função aqui, mediunidade, falham completamente, porque a porta larga chama atenção, né? Então, assim, depende de Mergulha. quanta gente passa por dificuldades terríveis e está equilibrada, né? E outras uma coisinha de nada. E, então, é você que determina o tamanho do sofrimento ou o tamanho da dificuldade que você está passando, não é? Por mais tem pessoas que a gente até admira, fala, gente, como essa pessoa consegue, né? Tanta dificuldade, ela está sempre inteira lá, né? Por mais e outras que você fala, nossa, essa pessoa, qualquer coisinha já está aí desesperada, né? Então, é muito interessante, gostei muito do que eu não lembro o nome dele. Vamos Eu lá? queria- eu só queria Ô, fazer um Jorge, comentário. desculpa. Eu só queria Ah, fazer um Jorge. comentário, né? Como a Miriam falou, a gente muitas vezes não tem o hábito de agradecer, né? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma viagem, eu peço a proteção, eu peço para o caminho estar livre, não só para mim, como para todos os outros motoristas que estejam ali. Mas quando a gente chega, a gente agradece ao destino. Não tinha o hábito de chegar, cheguei. Poxa, meu Deus, muito obrigado pela viagem tranquila. Agora, a gente não ter o hábito de agradecer as coisas boas já é uma coisa que a gente, né, tem que começar a exercitar. E agradecer aquilo que não é bom. A gente tem o hábito de agradecer algo que aconteceu e que veio para ensinar, a gente não agradece. Nem que Então, não a veio para gente... ensinar. A Joana de Anjos fala muito isso. Fala para a gente agradecer em todo momento. Outra situação. Aquilo que não aconteceu, aquilo que aconteceu e foi ruim, ela fala, E você foi ruim, agradece, exatamente. sabe? Agradece. Aquilo que você, de repente, e não aconteceu, mas aquilo. Então, agradeça, sabe? Agradeça, porque é assim que é isso que eu estou falando, é a escolha nossa. Falar, ó, dia, ó, se eu falo assim, nossa, está chovendo É. aqui, bom, vai molhar as plantinhas, sabe? É escolha nossa. Peraí. Podemos? Alguém Agora é mais? a Márcia, né? Que Eu já estava tá... lembrando, Oi, posso falar? pode. Sim. Eu estava lembrando também que isso juntamente, né, se faz relação com o livro dos médios, com tudo que vem nesses estudos, em que a gente fala olhar e vigiar 24 horas por dia, inclusive na hora que deitar e levantar. Porque se você der bobeira, automaticamente você vai fazer bobagem. E aí você não vai estar em boas condições de trabalhar na hora do trabalho, né? É verdade. Então, vamos lá. Agora, gente, nós vamos dar continuidade ao tema 25, né? Ainda estamos no Sermão da Montanha. Olha só, gente, a gente já passou pelas bem-aventuranças, já passamos pelo sal da terra, a luz do mundo, o jejum. E agora, né, Marcelo trouxe para a gente as duas portas. E agora o próximo ensinamento são os falsos profetas, que está em Mateus, nesse mesmo capítulo 7. Marcelo falou versículos 13 e 14, fez o comentário, né? E nós agora vamos refletir sobre os versículos de 15 a 20. E a passagem do Evangelho é a seguinte:
Lê aí para a gente, Solange, dá para ler? Ó, os falsos profetas. Mateus, capítulo 7, de 15 a 20. Versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Obrigada, Solange. E Então, me gente, lembro daquela passagem, né? Conhecereis o verdadeiro Espírito pelos seus atos, pela sua maneira de ser e de pensar. é verdade. Vamos lá, gente. Então, esse assunto não está só em Mateus, não, tá? Ele também está em Marcos e Lucas. Essa questão dos falsos profetas, tá? A gente, quando estiver estudando, né, posteriormente, esses outros evangelistas também vai ter essa abordagem. Mas o que é interessante é a gente começar a avaliar primeiro só o versículo 15, né? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. A questão do conceito de profeta, né? Comumente, é aquele que tem o dom de revelar o futuro, de sorte que profecia e predição se tornam sinônimos, que é prever o futuro, né? No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma mais ampla significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Isto está lá no capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas, que tem um conteúdo bem grande sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje. Tá, gente? Então, o profeta seria aquele, né, que tinha o dom de revelar. Então, o que que Jesus fala aqui em Mateus? Guardai-vos dos falsos. Aqueles que estão ali disfarçados de ovelhas, mas são lobos ferozes. E aí, a gente só pediu uma ajuda para Emmanuel no livro O Consolador, que a gente já teve a oportunidade de estudar aqui, que ele, a respeito do profeta, né? Os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? O que que vocês acham? Vocês acham? Quem vai falar, galera? Vamos, galera. Anjos, eu creio que não, porque não teriam nem para fazer a encarnação, seria extremamente trabalhoso, né? Agora, espíritos eleitos ou escolhidos por Jesus para trazer alguma coisa importante, aí pode ser que sim. São provavelmente espíritos de segunda grandeza, ou muito elevados de terceira grandeza, porque nós estamos cá embaixo na Com terceira grandeza. certeza. Vamos ver o que que o Manuel respondeu, gente. Olha, como missionário do Senhor, junto à esfera de atividade propriamente material, os profetas antigos eram também, né, os chamados a luminosa sementeira. Eles eram chamados, né, a esse tipo de sementeira, como missionários de Jesus. Para nossa compreensão, a palavra anjo, né, a gente tem que lembrar, isso nós já também tivemos oportunidade de estudar quando estudamos a escala espírita, né, aquela forma didática que Kardec nos explica no Livro dos Espíritos,
Então, anjos designaram as entidades que já se elevaram, né, ao plano superior. Aqueles espíritos que já estão plenamente redimidos, onde, como a Solange disse, eles são escolhidos para esse tipo de tarefa, tá? E aí, a compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, acabou generalizando a definição, estendendo a todas as almas virtuosas e boas nos bastidores da sua literatura. O que significa? Entendemos que a palavra anjo significa mensageiros. Então, vamos lembrar. Eles devem ser considerados como anjos, desde que a gente entenda que são aqueles que já se elevaram na escala evolutiva. E sim, eles são escolhidos para algumas missões em que serão feitas aqui. Essa resposta de Emanuel eu nem trouxe para a gente comentar, que é aquela coisa que a gente discutiu na época, se Jesus teria tido a evolução reta, né? Que seria ele o eleito. Mas esse não é um assunto para a gente discutir hoje. O que a gente vai estar aqui levando em consideração que aqueles que eram chamados, são chamados os profetas, aqueles espíritos que já se elevaram, né? São espíritos mais elevados. A gente tem no Velho Testamento, alguns tem também no Novo Testamento, né? Jesus, a gente poderia considerar, né? Ele é o Cristo, ele é mais ainda, né? Márcia, Então, oi? eu tenho que te corrigir. Ah, sim, por Não é favor. Velho Testamento, é antigo. O Rubens acabou de Antigo. falar isso para a gente. Muito Gente, existe uma obrigada. diferença. Não, porque nós escrevemos Velho Velho Testamento Testamento, no verdade. cartaz. E ele falou, gente, existe uma diferença Antes. entre velho e antigo. O Tá certo. testamento é antigo, não é velho, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Então vamos lá, gente. A mensagem: guardai-vos dos falsos profetas, a gente, ó, aqueles que predizem o futuro, né? A gente está ali porque eles são disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. E aí, gente, disfarçados de ovelhas, né? A gente apresentando-se como ovelha, o lobo consegue intrometer-se entre elas, mas come a carne das ovelhas. Eu gostei muito dessa imagem e trouxe para a gente, né? Que caracteriza isso, ele está disfarçado de uma ovelha. E é interessante que a gente vê que tem um comentário aqui que está lá no. Peraí, deixa eu só achar aqui, 493. É o próprio Champlin, o que o Marcelo também referiu, o Russell, né? Ele faz um comentário tão interessante que aqui, nessa passagem, é feita alusão à veste, disfarçado, né? De ovelhas, o lobo. Mas Jesus não fala literalmente de roupa. Ele aqui, ele indica muito mais a natureza de uma ovelha que é gentil, que é mansa. E apresentando-se dessa forma, o lobo se infiltra entre elas, mas come a carne delas. Olha que coisa interessante. E aí, no Evangelho, né, a gente vê também no Evangelho segundo o Espiritismo várias explicações. Então, esses lobos roubadores ou lobos ferozes, aqui o texto evangélico diz, os indivíduos que não cuidam, não, eles destroem, eles comem, né? E aí tem até um comentário desse mesmo autor, o Champlin, que os lobos são mais perigosos que os cães e os porcos selvagens, porque eles aparecem como profetas, se apresentando ali, disfarçados, no meio das ovelhas. Se alguém quiser fazer qualquer comentário, tá, gente? É só chamar aí que a gente para, tá? E aí, lá Colocado no... até em cima de sardinha. Oi? Alguém falou? Miriam, não percebi quem? Alguém comentaram? Não, Não, acho né? que foi alguém abriu o microfone, mas fechou já. Então tá. Então, gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que eu comentei com vocês, falsos cristos e falsos profetas, olha o que nós temos de esclarecimento. Erasto, tá? Em todos os tempos, houve homens que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina.
são esses, os falsos cristos e os falsos profetas. Com todos aqueles que, de alguma forma, em proveito próprio, né, tenta dominar o outro para conseguir um prestígio, né, são considerados esses falsos profetas e os falsos cristos também, que é o título do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os falsos profetas são capazes de produzir feitos. Espera aí que não está aparecendo aqui para mim, gente. Deixa eu tirar isso aqui. Espera aí. Feitos são capazes de produzir feitos prodigiosos e enganar o discípulo desatento ou que não tem bom conhecimento doutrinário. Há falsos profetas eloquentes que são portadores de um magnetismo envolvente, capazes de arrastar multidões, induzindo-as a cometer atos contrários ao bem. Olha só, isso é muito comum de se ver. Quando a gente fala só em falsos profetas, a gente pensa naquele profeta lá do Antigo Testamento, não é? Não. Vamos trazer para a nossa realidade. Nós podemos ser enganados, por exemplo, no que diz respeito à doutrina espírita, se eu não tenho um bom conhecimento e aceito tudo, por exemplo, que a Miriam falar como uma verdade. Só porque ela já está há mais tempo aqui na doutrina espírita. Porque a eloquência com que o falso profeta fala, e tem um magnetismo na sua fala, arrasta multidões. E nós conhecemos muito sobre isso. Eu tive um chefe, uma pessoa que era um chefe no meu trabalho, que ele era muito eloquente. Então, ele convencia por esse magnetismo, ele envolvia, mesmo não estando correto, era uma coisa muito interessante, era uma característica dele, pode ser até que não fosse com intenção, mas ele mantinha uma eloquência naquilo que ele acabava arrastando multidões por um equívoco ou por um acerto, dependendo, né, da forma como ele abordasse. Então, gente, essa coisa de são capazes de arrastar multidões, né? Márcia, Oi? você vê isso na política, Sim, você vê isso em nos todos colegas de os... trabalho. Por que Isso. determinadas pessoas que comprovadamente, até judicialmente já, são comprovadas como corruptas, não saem do governo e são reeleitas? Entendeu? Tem eloquência, arrastam multidões, né? Induzindo, é isso aí. E olha, gente, olha, Solange, o que Emmanuel diz. Esses discípulos a que ele está se referindo, essas pessoas que se deixam arrastar pelos falsos profetas, vivem sobre um clima de hipnose passiva comum em processo obsessivo. A Porque mesma coisa que não é a aconteceu com a mesma coisa, população, a né? mesma coisa que aconteceu com a população quando perguntaram quem vai quem vai morrer, Barrabás ou Ah, Cristo? Entendeu? né? E os fariseus conseguiram, a população que tinha feito uma tremenda festa poucos dias antes, na entrada do Cristo em Jerusalém, vai Falou. toda para a praça e vota em Barrabás. Então, Vota daí você na tira, acaba liberdade de Barrabás. que a maioria, né, é burra muitas vezes, né? Se a gente fala a Sim, maioria, uma não, a maioria hipnose muitas vezes é coletiva, burra, filho. né? Não detém o conhecimento e se deixa arrastar sem avaliar, não é? Teve uma vez que eu e a Miriam fizemos a gente montou um curso de passe, isso já tem anos, gente, anos, nem sei, 20, sei lá. E a gente chegou dando um monte de conceitos absurdos sobre a ótica espírita. Por exemplo, tem que. Como é que era mesmo? A roupa, tirar o sapato para dar o passe, ou a água tem que estar todo mundo com a mão sobre a água. A gente deu, e dentre eles, conceitos certos. Pouquíssimas pessoas questionaram-nos sobre os equivocados.
A gente fez de propósito. A gente estava ali, lobos entre ovelhas, porque nós estávamos colocando conceitos certos junto com conceitos equivocados. Não é? Isso era para instigar as pessoas a avaliarem aquilo que estão ouvindo, né? Porque a gente ali fez esse papel mesmo. E isso acontece, como Solange falou, na nossa vida, em qualquer situação, né? Mas como é que a gente vai distinguir o falso do verdadeiro profeta? Gente, ampliando esse conceito de profeta que a gente está falando aí, né? O próprio Jesus já responde isso na continuação dos versículos. Primeiro ele diz: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Aí a resposta, né? Como é que eu vou conseguir distinguir um do outro? Pelo fruto, pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros? Aí ele vai dando exemplos, né? Toda árvore boa dá bons frutos. Árvores más dá frutos ruins. Uma árvore boa não dá fruto ruim. Nenhuma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada ao fogo. É lançada ao fogo, é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis, os falsos profetas. É pelos seus frutos. Então, Jesus, né, de acordo com Mateus, ele orienta para a gente se guardar dos falsos profetas e já diz, ó, preste atenção, é no que ele for dar de frutificação, dar o exemplo das árvores aí, é que a gente vai reconhecer. Isso dá um verdadeiro sentido àquilo que Mateus traz para a gente, não é, gente? E, e aí, depois, quem quiser ler o capítulo inteiro do Evangelho, que é o capítulo 21, né? Desconfiai dos falsos profetas. E aqui, nesses tempos que estamos vivendo, no momento de transição, né, que estamos numa transformação mesmo da humanidade, é que nós precisamos tomar mais cuidado, mais cuidados. E aí, ele assinala, Erasto, né, alguns aspectos. Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de a cumprir. Aqueles espíritos que já estão em condição, né, espiritual para isso, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Sim, em todas as coisas, o mestre tem sempre que saber mais que o discípulo. Então, para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, precisam homens, espíritos superiores em inteligência e em moralidade. Então, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados nessa fieira evolutiva, que já fizeram suas provas noutras existências. Não são criados perfeitos, não. Porque se eles não fossem superiores aos meios em que têm de atuar, não teriam ação. Então, aqueles espíritos que têm missões importantes, eles são espíritos evoluídos porque já se adiantaram em outros momentos. Então, a gente conclui que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que ele se diz portador. Então, além da gente prestar atenção nesse profeta ou nessa pessoa em que optamos por seguir os seus pensamentos, o missionário de Deus, aquele que está, né, ele se justifica pela sua grandeza, pelas suas virtudes, tá? E outra consideração, eu cortei algumas partes do Evangelho, tá, gente? Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos em sua maior parte. Eles desempenham a missão a que foram chamados pela força deles. Nada, não fica dizendo isso para todo mundo, né? Então, os
os falsos profetas não têm essas características desses frutos de caridade, de amor, de paz, de alegria. É isso que a todo momento o Evangelho está dizendo para a gente, que nada de tão puro pode sair de uma fonte má. Então, os falsos profetas, eles têm outras características. Em uma palavra, o verdadeiro profeta se revela pelos seus atos. Eles não dizem, olha, eu sou um profeta. Não. Os falsos profetas, sim, eles próprios se intitulam enviados de Deus. Isso aqui já é uma grande, né, forma também da gente identificá-lo. O verdadeiro profeta, ele é humilde, ele é modesto, ele não levanta a bandeira, olha, eu sou o profeta, eu sou o Messias, ou eu sou a palavra que a gente quer, né? E o falso profeta é aquele cheio de si, orgulhoso, né? Parece sempre temeroso de que lhe não deem crédito, então ele levanta a bandeira. Eu sou o profeta. Oi, George. Jorge, É um comentário, né? Quando a gente analisa essa fala aí de que esses enviados já são espíritos elevados, eu me lembrei porque eu participei lá junto. Você também participou lá da casa de Emmanuel, quando a gente estudou o livro A Caminho da Luz. E a gente não esquecer de Maomé, né? Que foi um desses espíritos enviados do alto para uma missão e se perdeu. Verdade. É verdade. Isso É. tá lá no livro A Caminho da Luz. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Por causa que ele fundou o islamismo e tal. A questão mesmo dele ter sido pobre, depois casou com uma mulher rica, enfim, e acabou sendo picado pela mosca azul, né? E se perdeu completamente na missão dele. Então, às vezes, esses espíritos mesmo, que são espíritos enviados do alto, acabam Também pode acontecer, né? caindo aqui, aí como Escolhendo dando a porta larga, continuidade, né? escolhendo a porta larga, Porta larga, exatamente. né? É verdade. Outra coisa, hoje eu estava assistindo um filme turco, muçulmanos, né? E eles fizeram alusão ao profeta Jesus, com palavras que eles utilizaram, que Jesus utilizou, como constam no nosso Evangelho, da mesma forma, para poder desfazer as intenções de uma pessoa de fazer um ato ruim, entendeu? E achei assim extremamente bonito isso. Entendi. Então, vamos lá. E aí, gente, Emmanuel sempre nos ajudando, né? Na compreensão. No livro Fonte Viva, tem esse capítulo 7, pelos frutos, né? Por seus frutos os conhecereis. E isso dá para a gente entender bem a questão do falso profeta. Olha, é uma metáfora, claro, né? Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodora, nem pelo Aroma aroma atraente. atraente. aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Então, Emmanuel
facilita, porque a gente acabou de falar aqui, não é? Não é pela cor, pela aparência, pela forma de falar, nada disso. Pelas nossas ações, pelos frutos os conhecereis, né? Que é, aí a gente pode estar levando para o primeiro item que nós estudamos, guardai-vos dos profetas, dos falsos profetas, né? E avaliar os frutos, para que a gente identifique, né, quem realmente, aquele que realmente trouxe a mensagem do Cristo de forma límpida, de forma imparcial, né? O Evangelho do Cristo puro. E aí também, Emmanuel, no Caminho, a Verdade e Vida, ele também fala sobre o mesmo assunto, né? Que ele comenta os versículos que me chamam muita atenção. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das nossas próprias ações. E aí, o que a gente lembra de autoanálise, gente? O que a gente lembra? Quem que nos ajuda, né? Santo Quem? Agostinho. Santo Agostinho, né? Como é que está sendo as nossas ações? Porque seremos reconhecidos pelas nossas ações, né? E não só pelas nossas, não, muito menos pelas nossas palavras, né? Então, esse esforço da gente se analisar é importantíssimo, importantíssimo, para que a gente compreenda qual porta estamos escolhendo, né? É momento a momento, as nossas escolhas, né, que fazemos durante essa existência. E aí, para... Opa, desculpa, gente. Não, isso que não quero colocar, não. Espera aí. Então, gente, o que fica para nós, assim, de mensagem dessa segunda parte, é que nós estamos vivendo num mundo virtual, onde as fake news estão aí, né? E, por vezes, nós replicamos mensagens, notícias, sem a menor procedência, sobretudo quando diz respeito à doutrina espírita, precisamos tomar muito cuidado. Nem tudo que alguém falou que disse que é do Chico Xavier realmente é. Então, que a gente tome muito cuidado para a gente não perpetuar essas fake news em todos os aspectos. Eu falei da doutrina espírita porque é o âmbito nosso de ação aqui, do nosso estudo, mas em tudo. Mentiras, ultrajes a outras pessoas, né? São os falsos profetas. Denegrimos, por vezes, imagens do outro, replicando aquilo que nem sabemos se é verdade. Então, é um cuidado muito grande que temos que ter. Numa das mensagens que a gente leu, ó, todo cuidado é pouco, para que a gente não entre no clima de hipnose passiva, porque a gente acaba se deixando arrastar, por vezes, por questões equivocadas. Então, é um alerta para nós, né? A gente, de vez em quando, faz esses alertas, né? Sobretudo nas mensagens espíritas, para a gente analisar. É muito importante uma análise nossa antes da gente estar replicando quaisquer conteúdos. E agora eu queria deixar aí para vocês comentarem. Ô, Márcia, o que eu acho dessa coisa da fake news, que muitas vezes a gente replica porque aquilo cabe direitinho na gente, sabe? É o meu modelo. Eu aceito, sabe? Tipo assim, eu penso assim, ó, que nem ela. Né? Você está entendendo? É o nosso modo de enxergar. Nós temos muita capacidade. Então, às vezes, assim, nossa, eu penso igual, então vou botar para frente. Sabe? Eu vejo que às vezes a gente vai, é na manada mesmo, vai embora. Não, Porque nada. eu penso igual, eu não fico assim, será que eu estou pensando, o que eu estou pensando não é legal? A gente não faz crítica para a gente. Né? A gente viu, achou legal, pumba, porque nós pensamos igual. Se você parar, vai refletir, peraí, sabe, que conteúdo é esse, que ele traz de bom, que ele traz de ruim, sabe? Mesmo que eu acho que tá ó, legal, ele realmente é bom para eu passar. Então tem toda essa questão, porque a gente normalmente se compraz daquilo que a gente, né,
E A então a gente, Finise, e agora né? está muito fácil, né? Porque Tá chega muito muito, né? E fácil. é só clicar que você manda para um monte. Uhum. Ainda bem que agora o WhatsApp só por 5. Mesmo assim, você recebe, você tem Muito. vários grupos, né? E você recebe trocentas E a vezes. inteligência artificial, Miriam, ela reforça aquilo que você já tem em si. Então, por vezes, a Uhum. gente não se dá a oportunidade de conhecer outras coisas, Outras porque coisas, o algoritmo ele faz isso. é, Se eu procuro um sapato na internet, tudo vem sapato para mim. é incrível, isso é. Se eu, né, procuro sobre um outro assunto, só vem aquilo. Não me dá a oportunidade de ver outro lado da questão, não é? E isso, sobre o ponto de vista político, Sim, religioso, eu tudo. não recebo nada católico. Por quê? O algoritmo diz que o meu interesse é espírita. E todos nós. E aí, por vezes, a gente se fecha. Uhum. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessas coisas, não é? Para que a gente possa estar aberto e avaliar tudo. Tudo nos é permitido, mas nem tudo convém, não é? De acordo com a É, nossa compreensão. eu achei interessante que ontem o Gabriel chegou me pedindo para ajudar a pesquisar um trabalho que a professora passou, que era a cultura do cancelamento. Hum, Essa questão, né, das redes sociais. E aí eu estava pesquisando algumas coisas com ele achou uma situação lá e depois eu achei, mostrei para ele aquela situação daquela atriz da Globo, Clara Castanho, se eu não me engano, que Que foi foi um exposta. vazamento exatamente de informação. Aí ele falou, mas vó, você acha que foi certo que ela fez? Ela deu o filho. Eu falei, olha só, Gabriel, ela tomou uma decisão, ela não abortou a criança. Ela resolveu, foi fruto de um estupro, foi fruto de uma violência, e ela, depois, quando viu que a vida dela estava exposta e que ela estava sendo muito criticada, porque aí todo mundo se torna juiz Nossa, tá horrível. da vida do outro na internet, né? É juiz, capaz de julgar como se tivesse sentado numa cadeira no mais alto posto na face da Terra. E a E aí misericórdia? nada, Ah, tá nada. bom. Empatia não existe, porque o caso que ele tinha pesquisado acabou em suicídio da moça, porque ela foi tão, vamos dizer assim, exposta, ela foi tão criticada, ela foi tão atacada que ela não resistiu e ela acabou dando, né, por fim à vida. E da Clara Castanho, eu mostrei para ele, quando eu falei para ele, Gabriel, olha só. A gente não está aqui para dizer o que ela fez foi certo ou errado, isso cabe a ela, foi a decisão dela. Um ponto positivo é que ela não abortou a criança, mas ela tomou a decisão de que ela não queria ter contato com aquela criança que ela colocou para adoção imediatamente após nascer. Então, ela, pelo menos, ainda teve a consciência de deixar aquela criança nascer, de emprestar ali, de deixar o útero dela para aquela criança nascer, e que, por uma decisão dela, uma escolha dela, o livre-arbítrio dela, ela resolveu doar a criança. E isso bastou para que ela virasse uma notícia como se não tivesse mais nada acontecendo no país. Aí depois ele entendeu e tal, eu falei, pois é. Aí, quando ela se explicou, aí depois ele leu o restante da reportagem lá que eu passei para ele, que depois que ela se justificou, que ela colocou né, os argumentos dela lá, que algumas pessoas passaram até a dar uma certa assim, apoio a ela, né? Que ela recebeu um apoio. Mas aí a gente vê como que, como você falou, esse mundo virtual trouxe isso, né? Não só nos permitiu, por exemplo, nesse momento estarmos aqui reunidos e podendo trocar, como fizemos encontros maravilhosos com tantos outros palestrantes, também trouxe uma enxurrada de problemas sérios, né? Levando pessoas a cometer suicídios, outras a completamente o desequilíbrio, simplesmente por postarem alguma coisa e não terem o tal dos likes, né? Tem isso, né? É aquilo, Marcelo? Foi, nós estamos a 1 minuto. é isso. É, Vai lá, Marcelo? Marcelo. Tem mais alguém, Marcelo? Ah, sim. Uhum. Pode falar, gente. Uhum. Márcia, além dessa questão que você falou da internet, fazer essa divulgação equivocada, né, de textos que vai iludindo mais as pessoas e, né, fazendo uma propaganda enganosa, indevida, tem também situações em que a pessoa pega algo de alguém e sai replicando
né, difamando, denegrindo, e independente de ser verídico ou não, aí já é o outro ensinamento dos dois caminhos, né? É Honestamente. você, né, independente de ser verdadeiro ou não, você está falando do outro. Você, ao Não invés tem de estar compromisso cuidando, com a verdade, não tem compromisso com nada, né? e vai Uma boa. denegrindo, vai falando Denigra a mal, imagem. vai mal dizendo e vai se comprometendo com a lei, né? Com certeza. Isso E é é a todo momento, de interessante momento como a as momento, a gente pessoas, tomando cuidado. É como as verdade. pessoas comentam, gente. De vez em quando eu vejo comentário que eu falo, eu tenho que ver o que essas pessoas pensam. Porque comentam, milhares de comentários, sabe? Eu falo, gente, o pessoal perde, sabe? Tipo assim, fica lá para comentar e dando como a vida do outro fosse tão importante, e fica nesses comentários. Bom, gente, nós já estamos Acho na que o nossa Eric, hora. Miriam, queria Não, mas falar. é depois, Ah, tá. né? Então, Eric, já que você escreveu aí, você não quer fazer a prece para o encerramento da nossa reunião de hoje? Fácil, claro. Vamos unir nossos pensamentos em uma só prece a todas aquelas pessoas que passam por dificuldades em entender todos os ensinamentos que nós tivemos a oportunidade hoje, que nos foi trazido por Marcelo e Marcos, para que eles tenham a companhia do plano espiritual, não só no entendimento, mas na prática, no dia a dia, consigo mesmo e com o próximo. Que nós possamos levar esses aprendizados junto em nossa bagagem e que tenhamos a oportunidade a cada dia de colocar em prática e assim estarmos conseguindo não provar para ninguém, mas alcançar um degrauzinho a mais na nossa evolução moral. Fique conosco, Pai, por mais essa semana. Que assim seja. Obrigada, Eric. Assim, então, nós nos despedimos. Boa noite a todos, até terça que vem.